rubro-negro empatou com o Atlético Mineiro. O torcedor comemorou o resultado, apesar do time ainda estar na zona de rebaixamento. A situação do Vitória ainda é complicada, mas aquele poder de reação, por estar tomando 2-0, né? Deu um gás a mais de, será que dá? Vamos ver. Um ponto valioso, mas a sensação que fica é de que dava para voltar de Belo Horizonte com os 3 pontos na bagagem. Depois de um primeiro tempo ruim, o Vitória reagiu na segunda etapa e quase conseguiu a virada contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, mas o placar terminou 2-2. Chegamos muito próximo da vitória, mas a gente, na situação que nós nos encontramos, estamos mais valorizar o ponto conquistado da maneira que foi, frente a um gigante, né? Então, potencializar as coisas boas, mas a gente precisa sempre seguir evoluindo em alguns aspectos para a gente conseguir o objetivo do Vitória, que é a permanência. É a mesma competição, mas objetivos bem distintos das equipes de hoje, né? Agora o elenco rubro-negro tem 3 dias de folga, uma pausa necessária após os 2 jogos seguidos como visitante, contra Inter e Galo. E mesmo tendo conquistado apenas 1 ponto nessa dobradinha longe do Barradão, Carpini está satisfeito com o que viu. Balanço muito positivo, não foi melhor porque nós não conseguimos pontuar melhor, essa era a ideia. A gente está muito mais próximo das coisas acontecerem, temos agora jogos decisivos dentro da nossa casa e o mais importante agora é o próximo, Internacional, Atlético Mineiro, ficaram para trás, eles têm objetivos bem distintos dentro da competição e a gente segue aí na nossa luta pela permanência. Agora, para compensar, serão 2 jogos seguidos dentro de casa e são logo 2 confrontos diretos na luta pela permanência, contra Bragantino e Fluminense. E dessa vez, só a vitória interessa para a torcida rubro-negra. Venceu 2 jogos ou mais, né? Até a Sul-Americana também, né? Não? É tudo ou nada aí, em casa, né? Não perder já foi, certeza. Vamos esperar que ganhe, né? Esperança aí que ganhe, que chegue lá e faça um bom jogo, a torcida ajudando, né? E aí, gente, sequência do Vitória agora, tem confrontos diretos em casa. Como eu falei agora há pouco, o time ainda está na zona de rebaixamento, né? Tá 1 ponto de diferença para o Fluminense, que é o primeiro time fora, mas o Fluminense ainda tem aquele joguinho a menos. Vitória precisa fazer a parte dele. Olha aí a tabela de classificação, né? Vitória tem 8 vitórias, o Fluminense já chegou às 8, mas o Corinthians, que é o 18º e tem a mesma pontuação dele, só tem 6. Isso aí é um fator importante, porque é o primeiro critério de desempate. Agora é o famoso jogo a jogo e não pode vacilar. Na situação que o Vitória está, aqueles erros, aquelas bobagens, aquelas entregadas vão ser fatais. Em casa, não pode contar conversa. Vitória precisa fazer desses... Tem quantos? 5 jogos em casa, né? Dos 9, são 5 em casa e 4 fora. 5 finais de campeonato aí para o Vitória. Olha, Ju, o resultado do Vitória foi excelente. Lógico que a situação que ele se encontra, se tivesse a vitória, seria muito melhor. Mas ele enfrentou um adversário qualificado, jogando nos seus domínios, é o Atlético Mineiro. Ele estava perdendo de 2-0 e o mais importante é a forma como o Vitória reagiu. Jogou como um time grande está enfrentando um adversário dificílimo. Conseguiu o empate, impôs seu jogo, então jogando na casa do adversário. Isso é um fator importante? Sim, muito importante, porque o clube volta, os jogadores voltam mais confiantes, a torcida vai estar presente e vão 2 jogos em casa, em sequência. Todos os jogos serão o final, sem dúvida, mas depois de um resultado desse, você vem para o Barradão e enfrentar 2 adversários que não estão bem na tabela de classificação. Mas o mais importante de tudo é o Vitória se impor e fazer por onde conquistar os 2 triunfos. É fundamental, porque a situação do Vitória é delicadíssima. Apesar do resultado, da boa apresentação, continua na zona de rebaixamento e não vai ser fácil. Porém, se ele conseguir, nesses 2 próximos jogos, obter resultados positivos, já muda completamente a forma da equipe encarar a tabela. E, como você falou, são 5 jogos dos últimos 9 que faltam, 5 em casa. O Vitória tem que fazer prevalecer o mando de campo, tem que saber usufruir da energia positiva que o seu treinador, que o seu torcedor traz e vencer. Não tem outra alternativa. Agora, lógico, consciente, porque não vai enfrentar nenhuma equipe que, por mais que não esteja bem, que não tenha qualificação. Ele tem que se fazer predominar o seu mando de campo e vencer. Vencendo esses 2 próximos jogos já melhora bastante sua situação. Na verdade, o Vitória está passando
essa condição no campeonato pelo começo ruim que teve, que é aquela gordurinha que a gente sempre fala no início do campeonato. E agora na reta final, tanto lá em cima como embaixo, a dificuldade é muito maior. Só que futebol é confiança, né? A gente vê que os jogadores fizeram esses 2 jogos e voltaram com confiança, até pelo resultado que ele foi buscar contra o Atlético, é como fosse uma vitória. Só que, nesse momento, não se conta como vitória porque precisava somar pontos, né? Principalmente fora de casa dentro desses 2 jogos. Mas trouxe um ponto, tem 2 jogos agora, aí são jogos de 12 pontos, cada jogo vale 6, né? Porque o confronto aí é direto. E agora é continuar fazendo o que fez no último jogo dentro de casa, junto com seu torcedor, para ver realmente se consegue sair desse momento tão delicado aí dentro da competição. Olha, o que me chama a atenção, Juliana, na briga, na tabela de classificação, porque até o Cuiabá, que estava morto, né, finalizado, 26, ganhou o São Paulo de forma surpreendente e foi a 26 pontos e para 9 rodadas ainda, 27 pontos a serem disputados. Eu acho que o Cuiabá ainda segue na UTI respirando por aparelhos, não está ainda eliminado. Ele tem um jogo a menos. Né? E tem essa questão do jogo a menos. Eu acho que do Grêmio, Juliana, de quem tem 35 para baixo, está brigando pelo rebaixamento. Porque você vai disputar 27 e 5, 6 pontos não é uma gordura suficiente para se manter tranquilo. Né? Em 3 rodadas você dá uma tropeçada em 2 jogos, você já vai lá para trás. Então, acho que o Vitória está na briga, essa briga vai até a última rodada, eu acho que está muito embolado. Eu só defino o Atlético de Goiás como rebaixado, acho que o Cuiabá ainda está na briga, mesmo ainda numa situação delicadíssima, e cabe ao Vitória fazer valer o seu mando de campo, né, fazer as 5 finais do Barradão, ganhando os 15 pontos, o Vitória praticamente elimina qualquer possibilidade de voltar para a Série B. Agora tem que fazer valer o mando de campo. Esse jogo falta do Cuiabá, por exemplo, se ele obtiver uma vitória, ele ultrapassa o Corinthians, porque ele vai para 29 pontos com 7 vitórias. Sim, E já iguala com o próprio Vitória. Então, ele está na briga, sim. Está na briga, é verdade. Bem colocado. Vamos ouvir o técnico do Vitória, o Thiago Carpini, falando sobre o fator mando de campo. Encarar como a gente tem encarado todos os jogos, decisão, jogo da nossa vida. Para muitos, isso não é nenhum demérito, talvez hoje para o Atlético Mineiro é mais um jogo. Para o Vitória é o jogo da nossa vida, da nossa sobrevivência. Né? É a única competição que nós temos na temporada para salvar o nosso ano. Então, a gente continua encarando dessa mesma maneira, com seriedade, serenidade e principalmente sem desespero, passando tranquilidade para os atletas, né? Que o torcedor tenha também paciência, porque em momentos o adversário, mesmo jogando na nossa casa, no Barradão, pode ser superior ao Vitória, isso é futebol, e a gente não perdeu o equilíbrio disso, saber que a vitória ela precisa ser construída, nós não vamos fazer nada de qualquer jeito a gente acaba daqui a pouco sofrendo um revés e a situação pode se agravar ainda mais. Então, equilíbrio, trabalho e a gente seguir acreditando nas nossas convicções.